Essa aula está sendo gravada para a turma de Criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso na internet, talvez ela não faça muito sentido, né? Se fizer, avisa pra gente. Ela faz parte de uma playlist de vários vídeos, né? Então faz parte de um conjunto de aulas. E essa é uma aula prática, ou seja, essa é uma aula onde eu vejo o material de trabalho dos alunos e dou feedback e respondo algumas dúvidas deles. Então, essa aula tem uma chance enorme de não fazer nenhum sentido para quem estiver vendo por acaso. Então, eu estou com a turma de criação de assets ao vivo no Teams. Os alunos já mandaram algumas perguntas aqui para mim no bate-papo que eu já vou responder e estão mandando as imagens de referência do que eles planejam modelar durante o semestre. Então, esse primeiro painel aqui é um painel que o Denis mandou com várias imagens do que seria o projeto de modelagem dele. Tá? Antes disso, eu vou responder as perguntas que estão aqui no bate-papo. Eu já respondi algumas antes de começar a gravação, mas eu quero deixar a resposta gravada. Então o Ayrton perguntou se pode mandar referência para ver se funciona. Na verdade, vocês têm que mandar a imagem para ver se funciona. A gente vai fazer isso durante o processo que antecipa a entrega dos trabalhos. Então, até o dia 24 de abril, que é o dia da entrega, a gente vai ter uma série de aulas práticas. Nessas aulas práticas é importante que eu veja o que vocês estão modelando juntamente com as referências. Então, não é uma questão de pode, vocês têm que mandar. Isso faz parte do nosso processo acadêmico aqui. Né? Se eu não vi o que vocês estão projetando, né, não existe razão para aula de feedback. Né? Então é importante que vocês mandem sim. A aula da semana que vem, para quem está matriculado no curso, a aula do dia 25 de fevereiro. Eu não sei se eu acho que não é feriado, não. Acho que feriado é no sábado. Mas no dia 25 de fevereiro, próxima aula nossa, é uma aula só de ver as imagens de referência e a pesquisa feita para modelagem. Então eu vou passar um bom tempo, porque a turma tem 48 alunos, então para poder dar tempo de ver todo mundo, a aula inteira da semana que vem vai ser para ver as referências de vocês e dar algum tipo de retorno. Tá? Outra pergunta, o Vitor perguntou até que dia tem para enviar as referências. Bom, até o final do semestre vocês têm que mostrar coisas. Então, até o dia 24 de abril, é bom que eu veja o trabalho de pesquisa, porque já tem uma entrega. E se eu só ver essa pesquisa juntamente com a entrega, eu não vou ter chance, por exemplo, de ajudar no processo de modelagem ou no processo de estudo dessas imagens. Então, até o dia 24 de abril seria muito ideal que eu visse o que vocês estão projetando, né? Ou seja, anterior ao dia 24. Tá? O Daniel Henrique perguntou também, ele falou, não vou fazer a modelagem do jogo de TI. Então, de novo, você está vendo isso no YouTube, está sem contexto. Os alunos matriculados no curso de jogos precisam produzir um jogo, que é o nosso trabalho interdisciplinar. E quando acontece, às vezes, do volume de trabalho para o jogo não está alinhado com o número de membros, né, relacionados. Pode acontecer, por exemplo, de um aluno não ter o que modelar. Né? Isso pode acontecer. Né? Meio raro, mas pode acontecer. Né? Ou talvez por estilo, né? Algum grupo fala assim, não modela não. Né? Eu acho, de novo, meio estranho. Mas tudo bem. E aí a pergunta do Cabral é se tem problema dos modelos serem a parte do resto do grupo. Não tem problema no sentido que eu vou aceitar os modelos, vou avaliar e vou dar nota. Isso não é problema. Então, seu trabalho vai ser válido independente dele estar no TI ou não. Até porque tem alunos que podem não estar fazendo TI, porque estão totalmente irregulares. Eu estou fazendo só essa disciplina, então não é uma obrigação que os modelos estejam relacionados ao TI. Tem problema porque você pensa assim, por que a força de trabalho de uma pessoa não pode estar envolvido no grupo, né? Então esse é que é o problema. Tipo, por que a força de trabalho dessa pessoa? Porque vai ser uma força de trabalho, vão ser horas de trabalho modelando. Por que isso não está no jogo, né? Ou seja, por que não está sendo utilizado? Então esse é um problema de cunho mais filosófico, né? Qual que é é um problema que para de novo responder em âmbitos filosóficos também. Do tipo, por que a modelagem de uma pessoa não está sendo incluída
num trabalho que, quanto mais modelos, mais rico ele ficaria, ou mais elaborado ele ficaria, ou mais completo ele ficaria. Né? Então, é isso que tem que ser pensado. Né? E isso tem que ser pensado, de novo, como grupo, e da forma mais gentil e carinhosa possível, que é por que, que os modelos de um membro do grupo não serão incluídos, ou por que, que um membro, pensando individualmente, é o membro pensa assim, por que, que eu não posso incluir? Ou por que, que eu não quero incluir? Ou por que, que eu não estou interessado em incluir os meus modelos no trabalho em equipe? Então, de novo, considerando que jogo é uma indústria onde a maioria absoluta dos produtos é feito com trabalho em equipe e a maioria absoluta dos produtos demanda conteúdo, tanto visual quanto escrito quanto programático, por que, que aquela força de trabalho não está sendo incluída dentro de um jogo? De novo, isso é uma pergunta de cunho filosófico que eu deixo para vocês responderem no tempo de vocês. E aí, especificamente para o Daniel Henrique, se você tem que entregar trabalhos na minha matéria e esses trabalhos não estão inseridos no TI, eles vão ser aceitos, não preocupa. Você vai ser avaliado e os pontos são os mesmos. Tá? Então, nesse ponto, você pode ficar tranquilo. Essas outras questões filosóficas eu deixo para a vida, tá? Vocês respondem aí no tempo de vocês, tá? Espero que tenha respondido as perguntas aí que vocês fizeram no bate-papo. O Denis mandou essas imagens é o projeto dele. Essa imagem está meio grande, acho que vou fazer o download dela, para poder dar uns zooms, porque ela está com 30 megas, então acho que eu vou fazer o download para poder dar um zoom nessa, abrir no GIMP, dar um zoom, fazer às vezes uma marcação e desenhar por cima. E aí o Denis tem perguntas, não é isso, Denis? Você falou que tinha dúvidas. Isso mesmo, eu queria perguntar algumas coisas sobre esse conceito que eu estava tendo. Primeiramente, esses modelos não vão ter a ver com o TI, mas porque eu quero produzir mais coisa, tá ligado? Eu quero produzir... a gente vai estar produzindo coisas para o TI, mas eu também quero produzir mais coisa. O que eu queria te perguntar é o seguinte, como eu te mandei no Discord, não sei se você viu ou se você está lembrado, já que você vai receber pilhas de mensagem no Discord todo dia, eu estava pensando em fazer a estrutura básica com o ProBuilder, tá ligado? Uhum. E o que acontece? Eu queria fazer um cenário que fosse como... eu coloquei referência de usina nuclear, usina hidrelétrica, Chernobyl principalmente. Eu não sei se podia falar isso, porque o YouTube não vai gostar de você falando algumas coisas, mas enfim. O YouTube não entende contexto, né? É um problema. Ele Sim. pega a palavra, mas ele não pega o contexto. O que eu queria pensar era tipo um Half-Life, saca? Não sei se você já jogou Half-Life. Um jogo no estilo de Half-Life, onde você tem os corredores e os corredores bifurcam e juntam, e os corredores, as bases, ou seja, a parede, o chão, a escada seria no Pro Builder, eu só ia atacar uma textura, e eu queria saber se eu posso trabalhar mais nesses assets, tipo o cano, a porta, a plataforma, o corrimão, igual tem ali, o computador, a mesa de computador, saca? Pois é, E aí eu queria, se você olhar lá embaixo, que até uma coisa que você falou, e se você olhar, aí ó, você falou para não colocar referência 3D, mas eu coloquei essas duas aí mais por questão de iluminação, porque eu queria um negócio que fosse o mínimo de luz possível, mas numa câmera não dá para pegar esse estilo de iluminação de terror, porque a câmera, se eu deixar bem escura, ela não vai pegar os detalhes. Então, foi o jeito que eu encontrei de colocar o estilo de iluminação que eu queria colocar no meu cenário, tá ligado? Uhum. E aí eu Tá. Tem uma série de dúvidas aí, então vamos começar pela do ProBuilder, né? Qualquer ferramenta que vocês queiram usar para o trabalho de vocês, vocês podem usar. Não existe limitação para as ferramentas, tá? No que diz respeito à minha matéria, o que tem que ser pensado? O primeiro trabalho, eu vou receber um ponto blend. Então, o primeiro trabalho, ele é especificamente o que você modelou, não é isso? Então, se o primeiro trabalho é especificamente o que você modelou e é no ponto blend, então as ferramentas do Blender estão todas liberadas, você usou elas para modelar, tá tudo bem. Então, tá tudo certo isso aqui. O segundo trabalho já é na Unity.
ou seja, é a construção de prefab. Então, o segundo trabalho é um Unity Package. Então, qualquer coisa que vocês usaram na Unity de ferramenta, somado aos modelos que vocês fizeram no Blender, lembrando que é a soma dos modelos e a montagem desses modelos num prefab. Então, é fundamental que se entenda que 30 dos modelos que vocês vão usar, 30 dos seus modelos que vocês vão usar na construção do cenário foram feitas no Blender e eles fazem parte da construção de um prefab. E vocês vão entregar 30 prefabs que utilizam esses modelos. Então, como resposta à questão do Denis, pode usar o Pre-Builder, contanto que no processo de produção do semestre você me entregue 30 peças, né, de produção de prefabs, né, e que eu veja que essas 30 peças de produção foram usadas em 30 prefabs, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não existe nenhum limite além desses sobre o uso de ferramenta, etc. Então vamos supor que alguém modelou o canteirinho no Blender, né, um canteirinho central, e usou o Tree Generator para criar uma árvore na Unity. Então ele vai me entregar um prefab que é feito de ferramenta de Unity e ferramenta de Blender. Tá ok, beleza. Então eu realmente estou vendo que ele está usando aquele prefab, aquele modelo, né, de módulo para construir um prefab. Então isso não é problema, tá? Então a mesma coisa a gente pode falar a respeito do seu cenário, né? Então você construiu uma parede, mas nessa parede você vai ter um computador que ele é feito de peças que foram tratadas de forma modular. Então o seu prefab é essa parede pronta, né? Ou seja, é a parede de computador. Ela é a soma dos modelos de Blender com a estrutura do ProBuilder. Beleza, então ele é um prefab que eu posso aceitar. Ou talvez o seu prefab seja só o computador montado e ele vai ser encaixado na parede. Então a parede nunca vai ser entregue para mim. Só a montagem das peças de computador, monitor, teclado, tudo bem do mesmo jeito. Ou seja, contanto que você encontre espaço dessa entrega para mim, né? Ou seja, que eu consiga ver que você modelou certas peças, que você teve o cuidado de fazer o high poly delas, de fazer os cortes, ou seja, que você avançou na sua modelagem, né, na primeira entrega, e que essa modelagem ela foi projetada, né, ou seja, ela é reciclável e ela pode ser reaproveitada em vários prefabs, tá indo tudo muito bem, ou seja, eu consigo ver que você modela, que você planeja, né. A parte final, que é a composição, já é tipo, quase que dada de graça depois desses dois, né? Ou seja, se você tem bons prefabs e você tem bons modelos, provavelmente a parte de composição está mais coberta, né? Você vai poder acrescentar modelo em todas as etapas, né? Então, como eu falei, os 30 prefabs eles têm que conter os 30 modelos, mas ele não está restrito a esses 30 modelos. Então você pode ter, às vezes, se eu entregar 30 prefabs, mas vão ter modelos adicionais que fazem parte disso, né? Então existe um espaço bem grande de trabalho, né? Aqui, por exemplo, tem um negócio interessante. Né? Por exemplo, você tem essa estrutura aqui, vamos supor que dá para fazer no ProBuilder, né, de escada, né, você tem essa estrutura, mas isso aqui não dá, entendeu? Esse corrimão não dá, esse corrimão ele é repetido várias vezes. Sim, é o que eu pensei, era justamente o que eu tinha pensado em fazer, tá ligado? E esse corrimão ele é duas peças de modelo que são juntadas num prefab, né, que é corrimão, né, então mesma coisa acontece lá dentro, né, ou seja, essas mesmas peças, né, igual essa peça que está sendo usada por dentro, essa peça está sendo usada por dentro, então essas mesmas peças fazem a parte interna do corrimão, então é um detalhe que dá para trabalhar nesse sentido, né? Aqui também no computador dá para ver que você tem esse módulo, esse módulo, esse módulo, né? Tudo isso aqui é módulo individual, né? Então esse computador é de um jeito, né? Mas você pode ter um outro computador que está organizado de uma forma diferente, então ainda mais se é uma coisa, né, industrial desse tipo, né, que tem esse espaço, né? E tem várias outras coisas que eu acho que
podem ser pensadas assim, né? Você tem tipo essa peça dessa turbina e essa peça dessa turbina que, cara, isso aqui e esse cano é a mesma coisa, né? Então, essa peça e essa peça aqui é a mesma coisa, mas a montagem é muito diferente, né? A montagem disso aqui é muito. Então, Falando em cano, eu posso ter, por exemplo, se eu colocar no ponto blend três versões de cano, conta como três canos diferentes ou conta só como o cano? Tipo, pois uma é, curva, um T e um reto, tá ligado? pois é, eu quero que vocês experimentem bastante. No caso, a reta e a curva até que eu consigo, né, tipo, vamos supor, a reta, a curva e um T. Qual que é o problema? São 30, né? Então 30, isso é beleza. Vamos contar esses três, né? Só que se você, tá, mas tipo, eu também tenho a torneira do cano que encaixa no cano, né? Tipo, um módulo que tem uma torneirinha, né? E aí você fala, nossa, mas verdade, eu também vou precisar de uma peça em U, né? Pra poder. Aí, tipo assim, quando você vê, você tem 30 módulos que são canos. E aí, tipo assim, tá, qual o cenário que esse cara tá fazendo? Né? Tipo, como que esses 30 Justo. canos me ajudam a construir isso aqui? A gente volta no problema do quadro. Será que nessa construção, porque vocês vão ter que fazer muito mais do que 30 módulos, gente. Será que nessa construção você precisa apresentar 3 canos? Será que você não tem 30 módulos que você pode apresentar uma variável de outra coisa? Por exemplo, será que. Porque as peças de computador são muito diferentes. Por exemplo, essa peça aqui é bem diferente dessa, em modelagem, estilo. Mas ela já não é tão diferente dessa daqui. Será que você vai mostrar essas duas? Tipo, qual que é a escolha de entrega para mim, né? Como é que eu enxergo a diversidade de modelagem que você está fazendo? Então, de novo, eu não estou proibindo ninguém de fazer nada. Eu só estou pensando que só estou pedindo que vocês façam uma entrega mais explicativa possível para mim. Ou seja, na hora que eu for olhar os modelos, eu sei que tem as variáveis, mas eu entendo o vocabulário de construção do cenário, né? Então, esse vocabulário para mim é importante, né? Então aqui, por exemplo, eu consigo tirar 30 módulos que são bem diversos nessas imagens, né? Então, por exemplo, não tem por que você entregar esses três corrimões para mim, sabe? Tipo, eles são diferentes, não tem por que você entregar os três. Tem pouquíssima diferença entre um e o outro, em textura, em modelagem, em acabamento. Entregar um desse e um cano faz sentido. Você precisa dos três? Precisa dos três, mas na hora de entregar, né? Então pensar com esse carinho. É o famoso, né, ter um pouco de carinho né, pela apresentação do trabalho, né? Então, ó, isso aqui é interessante, ó, essa forma aqui, né? Isso vale, gente. Não é só. Eu tô falando de design, mas você pode pensar isso em material também. Você vai me entregar 30 assets de madeira, né? 30 módulos de madeira. Será que você não vai testar outra textura, outro shader? Será que não tem outra matéria no mundo que vai fazer? Ou você vai entregar 30 peças de metal? Ah, mas a pessoa está entregando ouro, prata, cobre. Mas são 30 metais. Será que não tem outros materiais? Será que não tem concreto no mundo que você vai fazer? Será que não tem barro? Será que não tem cimento? Será que não tem madeira? Será que não tem vidro? Tipo assim, será que só tem uma matéria nesse mundo? Né? Ou seja, qual que é o vocabulário de construção desse cenário? Né? Qual que é o vocabulário de construção? Então, você talvez precise de 30 peças de metal para fazer o seu jogo. Talvez você precise de 30 peças de madeira. Mas será que você vai me entregar um trabalho? Você vai me entregar 30 delas? Né? Né? Então, é isso que eu quero que vocês pensem na entrega. Assim, é um pouco de maturidade em apresentar a sua capacidade. Né? Lembra que eu estou avaliando vocês como capacitação profissional, né? Não pode esquecer que um curso universitário ele tem a ver com capacitação profissional e quanto mais diversidade de conteúdo vocês apresentam, mais capazes vocês parecem. Então, ao mesmo tempo que eu preciso de coerência, se é realista, tudo é realista, eu também preciso de diversidade de, tá, mas eu tenho variação de conteúdo realista nesse espaço, né? E pensar menos, tipo assim,
pensa menos em tipo assim, eu tô pegando os pontos, sabe? O ponto importa muito pouco, gente. Importa é o que você está comunicando quando você faz o trabalho. Isso importa mais do que o ponto, né? Então, se eu vejo que você está investigando, que você está aprendendo, que você está experimentando, que você está testando, isso fala muito mais a respeito de você como profissional do que se você fez 30 madeiras perfeitas, sabe? Se você, não, você experimentou, você estudou, você pesquisou, você foi curioso, criativo, você foi corajoso, você tentou, sabe? Você tá mostrando um espaço de pesquisa para mim, né? Então eu espero, de novo, eu espero que vocês entendam o que eu estou falando, né? É... E se a gente fosse resumir o que eu estou falando experimentem, tá? E me entreguem as coisas que vocês experimentaram. Justo. E por último, a parte da iluminação, tem problema deixar aquela. Pois é. Porque é literalmente a única coisa que eu encontrei que passava o estilo de iluminação que eu queria. Eu até tentei tirar uma foto, mas não dá para tirar uma foto por causa da iluminação ambiente. Então, tipo assim, não dá para Sim, pegar sim, dá pra, assim, vamos lá, né? Dá pra pesquisar em filme, em fotografias do mundo, né? Então, assim, dá pra pesquisar isso em outros lugares. Mas, de novo, como esse é meta de acabamento, né? Como isso aqui é, tipo assim, não, eu estou apontando para o acabamento, a gente pode fazer de novo, você não quer modelar isso aqui, sabe? Você não quer modelar isso aqui, você não quer modelar isso aqui, você não quer modelar isso aqui. Você quer, talvez, só essas cores, ou só né, esse tom geral, né? Ou essa atmosfera. Beleza, ok, né? Então, como meta de acabamento, tá, beleza. Qual que é o problema? De novo, isso também é uma redução de possibilidade, porque é o que o 3D dá conta de fazer, sabe? E talvez, o que esse cara está conseguindo de iluminação é mais restrito por causa das limitações técnicas da engine, ou por causa das limitações técnicas dele como profissional. Por isso que procurar fora do espaço e fazer a tradução é interessante. Além de você, obviamente, proteger o copyright, como a gente falou na aula anterior, sobre você não fazer exatamente essa pia e o cara que fez exatamente essa pia falar, pô, esse modelo é meu, né? Você ainda tem aquela coisa assim, esse cara traduziu essa luz de algum lugar. O cara não inventou essa luz da cabeça dele. Provavelmente ele traduziu isso aqui de filmes de terror, de fotografias noturnas, sabe? Então, ou de pinturas, sabe? Então, se ele traduziu, então a escolha de cor dele, a escolha de textura, a escolha de paleta, a escolha de posicionamento é muito mais requintada do que se você pegar o dele e tentar fazer o dele de novo. Isso cai naquele espaço, isso cai naquele espaço onde você tem um jogo que parece outro jogo, que parece outro jogo, que parece outro jogo, e aí quando você vê, tipo assim, não tem nada de novo acontecendo, não tem nenhum jogo com identidade, né? É só um jogo que lembra o outro, todo mundo parece hip-hop de todo mundo. E a gente sabe que isso acontece visualmente com jogos que tendem ao realismo, que todos eles parecem do mesmo, feito pela mesma empresa, mesmo que sejam feitos por empresas diferentes. Aí quando uma empresa é nova tentando fazer, você fala assim, tá imitando tal empresa. Então, de novo, se você puder revisar, pesquisar, ampliar seu espaço de referência, eu vou achar bom, assim, eu vou achar bom. Não, eu não vou condenar ninguém porque usou um jogo ou um 3D como referência para fazer outro jogo, mas se você puder trazer coisas que estão fora desse espaço, eu vou ficar muito grato, assim, vou ficar muito agradecido. Beleza, beleza. Então O, era Ev só isso mesmo, Dan. Valeu. o Everton tá falando que tem que sair, né? Então, é, ele mandou as referências aqui. Vamos ver as referências do Everton rapidinho, só para ver do que se trata, né? Ó, são desenhos, então isso é legal. Desses desenhos, eu já consigo. Aqui tem um negócio interessante nesse desenho, ó.
essa janela aqui, ela é totalmente diferente de todas as outras, né? Então, localizar uns módulos aqui vai ser legal, assim, por exemplo, essa janela aqui repete várias vezes. Eu já vi ela. Esse pedaço de madeira, ele repete várias vezes. Inclusive aqui ele repete como uma janela inteiriça, sem o arco. Então aqui dá para fazer um serviço bom de encontrar módulos nessa imagem. Esse aqui é um pouco mais difícil de encontrar os módulos, mas é possível também, né? Porque isso aqui é tipo já uma construção ou seja, se eu pensar que isso aqui já é um prefab, então esse telhado com telha, inclinação e grama, ele pode ser pensado em recorte, né? Você pode pensar, não, um pedaço disso é um recorte, né? É a mesma coisa, uma fatia desse telhado pode ser um módulo que repete até o fundo. Então tem algo de interessante aqui também para investigação de módulos. Ó, aqui tem interessante, ó, esse chifre aqui é um módulo fácil de entender, né? E aí, e aqui entra uns negócios interessantes, porque aqui, ó, você tem um negócio que é super cartoon, bem cartoonzinho mesmo, mas é pintadinho. Então aqui eu consigo ver um trabalho de pintura de textura e tal, né? Esse aqui já é cor chapada, então eu tô imaginando que isso aqui entra mais como referência de design, né? Então, por exemplo, um mapa de relevo talvez não fizesse muito serviço aqui, né? E esse aqui ele é quase realista, sabe? Ele é tão granuloso que é quase realista. Então fica a dúvida aqui de o que essas referências me dizem é que o design tem uma direção, mas o acabamento não. Assim, então o design das coisas um pouco exageradas, né, todos eles têm umas coisas meio exageradas, todos eles também parecem que acontecem no passado. Então todos eles me dizem de uma época que já foi. Então não há indícios de tecnologia em nenhuma dessa imagem, tecnologia contemporânea, né? Todas as tecnologias parecem tecnologias já estabelecidas há muito tempo, né? Então existe essa comunicação de design, eu consigo perceber essa comunicação de design, né? Aqui dá um aspecto de talvez uma outra tribo, né? Tipo, ela pode ser contemporânea, mas aqui as coisas elas são craftadas, né? Dá pra ver que a coisa é craftada, a pessoa caçou um elefante e está usando o chifre como estrutura, né? Costurou vários panos para fazer uma coisa, né? Aqui já é a coisa da arquitetura do mundo, né? Uma coisa tipo assim, existe uma lógica da arquitetura desse mundo, né? A gente vê que as casas elas têm essa parede que parece talvez uma parede de alvenaria, mas com essas estruturas de coluna de madeira, né? Então existe uma lógica de arquitetura aqui que é coincidente com essa arquitetura. Então, duas imagens trazem a mesma arquitetura, né? Então, assim, quase que dá para ver, tipo assim, como se fossem três níveis sociais diferentes, né? E três culturas, três níveis sociais. Então, essas duas imagens, essa imagem e essa imagem, elas falam que é a mesma cultura, mas com condições financeiras e de status diferentes, né? Porque no caso dessa casa, ela apesar de ter o mesmo raciocínio de construção, ela parece mais improvisada, né? Ela parece que foi feita, ou seja, ela tem um aspecto de craft, né? De ter sido feita. Isso aqui que é uma tenda, ela tem a cara do estrangeiro, né? Ou seja, existe toda uma comunicação de uma cultura diferente. Aí a dúvida que fica para mim como avaliador, né, ou como professor, ou como alguém. Será que vai ter assets desse universo e desse universo? E será que vai ficar claro como que eles coexistem? Ou será que seria melhor, por exemplo, pegar, por exemplo, esse membro do grupo ou essa pessoa, não, concentra em fazer essa arquitetura e faz 30 disso, porque vai ser fácil pensar como que 30 dessas peças viram, né, ou 30 dessas peças viram mais casas, né? Ou seja, se você faz uma beirada dessa, eu consigo imaginar isso em 30 casas diferentes, né, ou em 30 peças de arquitetura. Isso aqui já é um universo muito diferente. Talvez, se eu olhar com calma, eu encontre um asset aqui que possa existir no outro mundo, tipo a mesinha, os barris, esses assets eles coexistem nos dois mundos. Mas a estrutura de construção modular aqui, as colunas desse mundo,
Se eu inserir ela naquela casa, será que fica bom? Será que isso conversa? Será que isso é coerente com o mesmo mundo, né? Então, Everton, uma vez que você falou que talvez veja isso gravado, a minha preocupação é o alinhamento entre as referências. E como que isso vai alinhar na modelagem. Não porque não sejam boas referências, elas alinham no tempo e na tecnologia, mas elas não, as três não estão alinhadas em arquitetura e cultura. Então, talvez se você entregar, por exemplo, 20 de um baseado na imagem e 10 na outra, eu não consiga projetar como que elas encaixam fazendo 30 prefabs. E tem que lembrar que esse trabalho é uma progressão. Eu vejo os módulos e as peças, eu vejo essas peças sendo montadas, eu vejo elas no cenário. Então, você está me contando uma história quando você faz o trabalho para mim nesse mês. Você está me explicando, estou construindo o mundo. Estou fazendo uma arquitetura, uma referência, estou construindo as peças a partir desses módulos, estou fazendo a composição de cenário usando esses prefabs. Então, é a única preocupação que eu tenho com essas imagens aqui. Tá? Então, a gente viu o trabalho do Denis, viu o trabalho do Everton. Aí aqui ó, tem o Bose e o Bernardo. Eu vou pela hora de modificação aqui, que do Bose está de 11h25. Então eu vou por ele primeiro. E aí a gente tem barco, ó, planta baixa, gostei, Bose. Já gostei de você pegar uma planta baixa, tem as estruturinhas, ó, isso é legal. Isso que eu ia te perguntar se Blueprint é uma boa. É uma ótima, porque não só me ajuda a entender os blocos, né? Porque aqui dá para ver já a repetição da construção, sabe? O que é um. Você já consegue enxergar alguns módulos e o que não dá para fazer com módulo, inclusive, né? Porque você começa a enxergar umas coisas, não, pô, o formato dessa quilha aqui, talvez não dê para fazer um módulo para ela, né? Talvez você tenha que fazer, inclusive, uma versão mais curta de alguns módulos para poder combinar com a curvatura da quilha, né? Já que no tablado já aparece, né? Então é muito bom usar a planta baixa, assim, muito bem-vindo. Ah, legal, aqui já dá pra ver um pouquinho do que é material, né? O que é acabamento, ó. Isso aqui já é um modelo super interessante de fazer, né? Essa base aqui que é repetida. Então, talvez isso não vire um módulo, talvez o módulo seja o bloco inteiriço, Sim, né? pensei nisso mesmo. Mas talvez isso vire um módulo, depende de como for feito, porque meio que essa peça aqui, tá vendo que lá na frente, aqui, é essa peça de novo, assim, né? Então, eu acho que rola uma reciclagem meio marota, assim. Então, talvez você ter salvo uma coluna dessa avulsa também seja interessante. Aqui, ó, tá bem claro de ver a repetição das peças, né? Eu não vou ficar vigiando se vocês estão usando 3D ou foto, eu vou acreditar que é foto, porque uma parte do problema é que já tem 3D com essa qualidade, né? Já tem 3D com essa qualidade, assim, e aí você pensa assim, nossa, será que já pensou? Se eu tô assim, essa foto tá ótima, cara, não, isso é 3D, eu falei, oh, droga. É um negócio que navio pirata, a maioria é 3D mesmo, porque é um negócio mais fantasioso. Tem esses lances de cenografia, né? Tanto para parque quanto para filme, né? Inclusive tem barcos piratas que você pode passear neles, que é tipo passeio turístico e tal. Mas obviamente que vai ter uma compensação. Então, também tenta procurar ilustrações da época para poder balizar, né? Tipo, coisas que é tipo, né, literatura marítima, né? Tem uma referência aí que é de Piratas do Caribe, aí você vai, já traduz melhor. Mas assim, barco barco é um negócio que dá pra ver como é que vai ser roubado uns módulos, né? Tipo, dá pra ver, tipo, essa corda dá pra usar em todo barco que você fez, né? Esse mastro dá pra usar em todo barco que você fez. Então você faz o mastro é um módulo. Você faz o apoio é um módulo. É um negócio meio tranquilo, assim. Eu não... Tipo assim, dá trabalho pra caramba fazer, né? Tipo assim, é super trabalhoso de fazer. Mas meio que dá pra identificar os módulos, né? E aí se você abrir algumas concessões também, fica fácil, né? Igual, por exemplo, fazer isso curvo, talvez tenha que ser tipo uma peça própria, né? Para poder ter a curvatura, né? E tal. Mas se você falar, mas e se for reto? Né? E se for facetado, né? Você pensa assim, isso aqui é num ângulo, isso aqui é no outro ângulo.
talvez dê pra fazer como módulo a janela e ainda usar em outro lugar. E você fala assim, não é precisamente o design da imagem, mas explica e eu não tive que fazer uma deformação, né, tipo curva nas janelas, né? Uhum. Então, talvez, né, tipo assim, porque sugere, né, o barco sugere que ele tem uma curvatura aqui, né? E aí, como que isso funciona, né? Porque dá pra ver que ele abre pra dentro, assim, né? Ele tem uma diagonal aqui, ó, que ele abre pra dentro. Mas aí talvez você só faça uma concessão, tipo assim, não, a janela que não abre, ela é retinha e eu usei ela mudando o ângulo, né? Tipo, fazendo um 10 graus para cada duplicata, né? Aquela coisa de você pega deixa eu fazer aqui e eu fazer aqui uma escala em. Então, se você pensa que esse aqui é seu bloco de janela, né? Esse aqui é o bloco de janela. Se toda vez que você duplica ela, né? Tipo, você dá uma girada de leve assim, né? E aí você vai lá e dá outra girada assim na hora de fazer. Você faz o design que é curvo sem ter nenhuma curva, né? E aí, tipo assim, não, minha janela não é curva, mas na hora de eu olhar lá no barco, tipo, na hora que tipo, você tá olhando o design do barco, tem a curvatura. E é uma tradução, igual eu falei, não é tipo assim, não é um a um. Você não tá fazendo a janela. Deixa eu dar um join aqui. E deixa eu fazer isso aqui, né? Porque dá pra fazer também, né? Tipo, eu quero um bend, talvez. Talvez um bend tapper, né? E um stretch, um tapper. Então, assim, dá pra fazer isso ficar, tipo, curvo ou dobrado, né? Tipo, tem como você fazer isso ficar num ângulo. Uhum. Mas será que precisa? Né? Então é algo para se pensar, do tipo, e se eu não fizer perfeito, mas só passar a sensação e a ideia? Né? Então isso é uma coisa que talvez compense, por exemplo, na traseira do barco, né? Ou talvez compense só fazer, aí vamos ver, né? Aí problema de cada um também, né? Essa referência que eu tinha falado. Uhum. Sim, sim. Tá vendo? Existe uma lógica diferente. Aqui é o mesmo raciocínio, né? Tipo, você tem a janela que fica pro fundo do barco, né? E. Olha que gigante esses. Um negócio que a maioria das referências, tipo, nenhuma segue meio que um padrão. Tipo, você vê que, por exemplo, a traseira do barco tem sempre um design bem diferente, sabe? Isso é bom, no real, né? Isso aí que você pode, tipo assim, você pode improvisar bacana. Porque se você pegar, por exemplo, essa estrutura geral aqui, né? Que é essa curvatura aqui, né? E como que ela cresce pra cá. Você tem um espaço de improviso e você pode colocar coisas por cima e é isso aí, sabe? Tipo, você vai encaixando nas janelas do jeito que você quer, você vai lá. Isso te dá uma liberdade e tem uma garantia de que o design vai ser seu, né? Você fala, não, o design é meu. Eu fui juntando um monte de peças, né? Tipo, baixa um barco igual, boa sorte, né? Então isso não tem um lado positivo de ser assim, né? É verdade. Não, seguir isso aqui, a pessoa tem que esculpir essas duas figuras aqui só pra poder seguir esse design. É um trabalhinho aí que talvez não seja necessário agora, né? Tipo, é bastante rococó esse fundo desse barco aqui, é bastante Pelo detalhado. amor de Deus. Mas é legal, assim, então você consegue traduzir, isso é bem-vindo, assim, né? É interessante, dá pra ver todas essas coisas marítimas, né, tipo barco, você vê muita repetição. Uma coisa que eu tô sentindo falta nas imagens é uma coisa que me dê essa sensação de escala, né? Uhum. Até agora não teve nenhuma dessas imagens que me deu uma sensação de escala. Uhum. Esse daí é mais uma referência de estilo mesmo, porque, tipo, eu queria fazer um negócio mais. Pelo menos eu conversei com meu grupo, eles estão querendo fazer um negócio mais steampunk, porque, assim, é um navio voador, Tá. sabe? Só que as referências de navio voador é sempre, tipo, de longe, assim, não tem muito detalhe que eu consiga pegar pra fazer módulo. Hum. Aí, se for uma referência de estilo mesmo. Não, você faz o combo, pega uns dirigível na alta mesmo, sabe? Hum. Umas fotos de dirigível, umas fotos de barco, ver o que você tá juntando. Porque isso aqui basicamente é o quê? É um barco embaixo e um dirigível em cima, né? É.
É. E aí, isso aqui é coisa de fábrica, Uhum. né? Tipo, de usina mesmo e tal, né? Então, de motor, esse motor que a gente usa, né? Um motor com pistão, né? Que é o motor a vapor que vai no steampunk, né? Uhum. É, ele não começou como uma coisa para ser feito para deslocar veículos. Ele começou para transportar água para a fábrica de cerveja. Quem inventou esse motor, ele estava querendo trazer a água do rio para a fábrica de cerveja dele. Uhum. Então tem essa coisa né, esse aspecto industrial na coisa. E depois isso vira um motor para locomotiva, né, um motor a vapor. E é uma coisa que você pode acrescentar na sua porta-referência, que é a caldeira e coisa de locomotiva a vapor. Porque se Uhum. é steampunk, vamos pegar um dos negócios que mais funcionou com vapor, assim, que foi mais. Tem barca a vapor também, que é legal de você ver. Como é que é barca a vapor, como é que ele funciona, né? Uhum. Que talvez tenha umas peças interessantes para você pegar, tá? Vou dar uma É, olhada. é. O Denis tá despedindo também, tem mais Denis. Quem tá saindo mais cedo e tá despedindo, eu vou lá e paro e faço uma despedida também, tá? E eu sinto falta, eu falei, de uma referência que tem uma pessoa. Essa aqui é a única que eu vi uma pessoinha sentada aqui, ó. Então É talvez verdade. você tenha uma noção de escala das coisas e tal, é bom, assim, porque eu é relativamente comum, boss. Eu nas modelagens eu vejo às vezes a sensação de que a coisa. Não que ela é grande, mas ela tem umas peças que são muito grandes lá dentro e que você fala assim, nossa, mas é desse Sim. tamanho mesmo? E não saber porque eu mesmo não tenho referência. Então, por exemplo, aquelas luminárias que eu falei, nossa, que luminária gigante. Mas se você for na Praça da Liberdade e ver aquelas luminárias, elas são bem grandes, né, também. Uhum. Elas são uns caial de luminárias, assim. Então, talvez aquele tamanho esteja correto, né? Eu só não tenho uma pessoa ali para medir e ter certeza, mas talvez seja aquilo mesmo, né? Talvez essas luminárias sejam realmente muito imensas. Então, vale a pena, assim, achar alguns barcos que te deem uma dimensão de tamanho, né? E eu tô sempre pra ficar bom, igual as referências que você tá trazendo, assim. Eu- Aqui. Mas aí, tipo assim, por exemplo, eu poderia pegar até uma referência de um barco que seja em outro estilo, não seja pirata, assim, mas tenha pessoas dentro pra Pode, falar, ah, não, pode, aqui é a escala. pode. Eu recomendo que você procure, igual eu falei, coisas que são movidas a vapor, de uma forma geral, porque você vai fazer steampunk, é legal que você tenha coisas movidas a vapor, né? Que isso vai te dar um monte de módulo legal de fazer. E o legal do steampunk e tem- é, 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 porque a coisa ela não tem paralelo com o real, assim, não tem, quer dizer, ela tem os paralelos, né? Ela tem os paralelos com o real, mas ela não precisa tangenciar, ou seja, ela não precisa a hora nenhuma deixar objetivamente que aquilo seja funcional, né? Ela pode ser fantasiosa. Então você faz, às vezes faz um negócio que funciona como motor de um avião desse, de uma nave dessas, você pode colocar isso dentro de uma fábrica e tá bom, sabe? Não tem que ter o design específico, né? Porque Uhum. se você vai fazer uma coisa que é coerente e realista, o que você vai esbarrar é que a coisa muda de design porque os problemas reais acontecem. Então a coisa muda de design porque a pessoa descobre que, ah, tá, eu não posso construir esse forno assim porque a boca da fornalha tá para dentro da fábrica. Então o formato da boca tem que ser diferente, né? Tá, esse forno vai ficar no lado externo, então ele pode tomar chuva, então o formato dele tem que ser diferente. Então a gente começa a perceber no realismo que essa lógica ela dita muito o design. E no steampunk não precisa, né? Você fala, steampunk é tipo mágica do vapor, né? O vapor é mágico. Então você vai lá e fala assim, ah não, é mágica. Funciona, sabe? Esse design irá funcionar, né? Sei. Então, isso é algo que vale a pena, assim, de investigar, assim. Nossa. Eu Valeu, tô... Ben. Massa. Aqui tem o do Bernardo, referência vulcão, é isso mesmo? Que eu baixei. Deixa eu ver. Deixa eu conferir, Uhum. porque... Referência vulcão cenário. Eu tentei separar mais ou menos direitinho, né? Tipo assim, as coisas que eu penso em fazer de módulo e tudo. Só que eu já vou avisar que eu tava prestando atenção. Não tem nada de referência de escala ainda, não. Eu tenho que pegar uma imagem de referência de tamanho e tudo ainda. Mas eu fiz mais pensando no design e no visual. Também tentei separar, tipo, com desenhozinho, peças assim que eu imagino que fica mais legal de fazer. Uhum.
Esse PDF é só essa imagem, ou ele tem mais imagens e eu só não abri ele como páginas? Não, é só isso mesmo. Ah, tá. Tem no PDF, eu abri, aí tipo, não apareceu a listinha aqui como camada. Uhum. Vulcão é um negócio que é difícil de falar, pega um perto da sua casa e fotografa, Vai lá. né? Vulcão não é um negócio que você. Aí aqui eu vou abrir a sessão. O pessoal fala assim, nossa, o Daniel não quer que eu use jogo como referência de jogo, né? Mas eu tô fazendo jogo, como é que não dá referência? Não, não, tem como. Tem situações que eu falo, não, joga. E aí eu vou falar, joga, tá, Bernardo? Eu vou falar joga, pra dar a sensação de escala. Pelo prazer de jogar e por dar a sensação de escala. Se você tiver a oportunidade de jogar. Eu já citei esse jogo umas 3, 4 vezes esse semestre. Vai ser um jogo que eu vou citar muito esse semestre porque eu terminei ele agora, recente, então tá na cabeça fresco. Breath of the Wild, o Zelda Breath of the Wild, ele tem um vulcão. E a sensação de escala quando você joga nele é muito boa. Muito boa a sensação de tamanho. Teve dois que eu joguei, não recentemente, mas que eu joguei que me deram sensações bem diferentes de escala em relação ao vulcão. Um é no próprio Zelda, só que o Ocarina of Time, Uhum. você tem o mapa, a parte lá que são dos Goron, que você ficou um maior tempão escalando o vulcão inteiro e quando você chega lá em cima é diferente, dá uma sensação boa, assim, de tamanho. E aí você tem o Pokémon novo que lançou, que é a Ilha do Vulcão, você anda 3 passos e já chega no topo do vulcão. Pois Que é é. totalmente, assim, anticlimático. Pois é. E isso é interessante porque, por exemplo, por que eu tô citando Breath of the Wild? Primeiro que ele é um marco do cenário muito, muito forte, né? O tempo todo você tá andando no cenário, você meio que consegue ver esse vulcão. Ele é realmente um negócio massivo num cenário que é gigante. Então, de novo, eu não tô falando pra fazer o vulcão do Zelda ou replicar ele, mas só para ter essa experiência de sensação de escala. Uma outra coisa que acontece é que você não pode só ir lá no jogo. Então ele antecipa demais assim que você tem que ir lá, mas você tem que ter uma roupa certa para ir lá. Né? Então você tem que ter um elixir certo para ir lá. Você pega fogo se você tentar só ir lá. E aí depois você pega isso, o processo de atingir o vulcão ele também é quebrado em 3 etapas. Pra você chegar na base do vulcão. Depois escalar esse vulcão é outra coisa. Então, até você poder realmente chegar na beirada do vulcão e passear nele, sentindo o tamanho dele, demora muito no jogo. Dá pra adiantar, dá pra você fazer isso de um jeito mais rápido se esse for o seu objetivo no jogo, mas você ainda vai consumir um pouco da sua vida. E aí na hora que você entra, você fala assim, não, isso, de novo, não parece real, mas parece bastante convincente. Você fala, vai ser bastante convincente como tamanho de vulcão. Então, parece que é uma redução coerente do que é um vulcão de verdade. Fala assim, não, isso é uma redução coerente. Porque nunca que você vai andar em minutos a volta inteira de um vulcão. Mas você fala, não, isso é uma escala que me convence. Então, eu achei bem interessante. Achei bem interessante mesmo, assim. E eu não tô lembrando de outro jogo que tem vulcão. Obviamente que dá pra ver documentários. Eu recomendo que você procure um documentário que é Pacífico Sul. É um documentário sobre as ilhas do Pacífico do Sul e o Oceano Pacífico Sul. É um documentário que você deve achar isso pra ver até no YouTube mesmo. South Pacific. Ele é narrado pelo Sherlock Holmes lá, o Benedict Cumberbatch. Sei lá como é que fala o nome dele. E esse documentário, ele tem um episódio que é sobre nascimento e morte de ilha. E é muita imagem de vulcão que eles conseguiram filmar, que meio que não tem imagem antes desse documentário, que meio que eles estavam. O rolê dessa imagem, a gente conseguiu filmar isso. E dá uma referência boa sobre comportamento, sobre forma, estrutura. É bem legal de ver. É, E talvez te dê uma noção boa de o que é a geografia de lugares que tem vulcão, ilha que tem vulcão, e de vulcão como coisa de crosta também, porque muita ilha existe porque ela é um vulcão que, tipo, brotou e fez a ilha nascer. Então, muitas das Em ilhas. relação a, tipo assim, ao tamanho e tudo, ali na direita tem uma imagem, acho que é a imagem de cima. Não é como se fosse uma ilha, mas por exemplo, quando a Terra estava sendo formada antes da Pangeia e tudo, que Uhum. basicamente não tinha lago e estava formando a atmosfera por causa de. Era basicamente só vulcão. A ideia é fazer algo meio que nesse estilo, mas usar, por exemplo, tipo um rio de lava com um penhasco grande assim para dar
limitação de cenário, sabe? Uhum. Que aí tem Saquei. coisa além disso, mas você não consegue explorar lá. Aí tem algumas coisas assim, mais específicas que eu queria saber se dá pra fazer. E principalmente se consegue, tipo assim, exportar pra Unity ou coisa do tipo. Que eu só não tenho muita noção, assim, se dá. Que eu tinha pensado. Por exemplo, esses rios de lava, eu tinha pensado, principalmente os rios sem ser a parte de cachoeira, assim. Eu tinha pensado em fazer de uma maneira que eu possa fazer uma curva e transformar em um plano. E eu boto a textura. Aí eu posso fazer várias curvas diferentes e fazer vários formatos diferentes de rio. Sim, sim. É possível fazer isso como asset, exportar. Uhum. Inclusive fazer a textura e exportar ela também como uma textura repetitiva. Isso também é possível. Como é que eu faria uma textura animada repetitiva? Pois é, a gente tem que ver o que você quer de movimento, assim. Então, isso ia ser legal se tivesse um vídeo falando, eu quero esse movimento. Porque, depende do movimento, às vezes a confecção do material tem que ser realmente feita toda na Unity para você poder ter uns inputs de, eu tenho essa textura sei lá, de rachado, e eu tenho às vezes uma textura de comprida assim. E você vai somar as duas, cada uma num time, para poder falar que tem coisas flutuando e tem lava. O jeito mais grosseiro de fazer uma textura animada é você fazer uma textura repetitiva e ficar dando offset nela, ou seja, a textura repetitiva, mas você fica deslocando ela. Se você fizer isso e você acrescentar um mapa de normal que faz a variação de relevo, e se esse mapa de normal não combinar perfeitamente com o tile, nem em time, nem coisa, parece que a lava ela está vibrando e ela está correndo. Então isso aqui fica deslocando, por exemplo, em Y, né? Então você tem uma textura repetitiva e ela fica deslocando em Y, né? E essa daqui ela também fica deslocando em Y, mas aí você pode pôr ela, por exemplo, com um valor de X também para ela ficar diagonal. E essa que é o mapa de normal, ela vai só levantar e abaixar a luz e o brilho. Então ele vai dar essa sensação de que a coisa é orgânica. Você consegue ver isso. Se você pegar, por exemplo, uma textura pronta de mar do terreno da Unity, de água, você vai ver que é meio que essa lógica, né? Em relação ao material, eu, tipo assim, eu tinha feito um material, tinha um tempo, no próprio Blender mesmo, animadinho. Só que no caso eu fiz procedural. Aí eu imagino que só não dá pra, tipo, exportar isso pra Unity direto. Direto não, mas você pode fazer, por exemplo, uma tabela de sprite. Se você fizer ele, por exemplo, com. Né, tipo assim, se você fizer ela num plano, né, e o que você está exportando é Uhum. realmente isso aqui, né? Vamos supor que é um ciclo que demora, sei lá, 10 frames, né? Para repetir, ou 50 frames, não importa. O legal é que seja um número baixo de frames, não só para gerenciar, mas para não ficar tipo, uma tabela gigante. Você pode levar para Unity a tabela de sprite, onde cada uma dessas imagens é um frame, né? E aí você toca isso no motor como, né, um sprite animado. Aí você entra com sprite animado e fala, esse é um sprite animado que tem, vamos supor que você fez uma tabelinha de, aqui no meu caso está de 4x4, né? Então tem Uhum. 16 frames aqui. Se eu falar que minha tabela tem 4 de largura por 4 de altura, ele vai entender que isso é uma sequência animada e ele vai tocar aquela animação. Então, desse jeito você pode animar no Blender e essa animação do Blender vai para Unity, assim, ela vai entender. E aí você tem essa liberdade de, por exemplo, a vantagem disso é você poder criar as variações no Blender de forma fácil, assim, né? Você fala, não, agora eu quero mudar o timing e mudar a cor e essa mesmo material vai virar água. Então eu quero né? O interessante de fazer essas animações na Unity é a interação. É você Uhum. poder falar que a música está mais rápida e a animação agora ficou mais rápida. Então, se você está fazendo esse material animado na Unity, então quer dizer que você tem acesso a umas coisas que a tabela dá para fazer. Se do mais rápido dá para fazer, mas você pode aumentar o frame rate, né? Mas, por exemplo, se eu quiser que as rachaduras fiquem mais largas, né? Ou que as rachaduras fiquem mais finas, talvez isso seja um pouco mais difícil de fazer pegando um sprite e tendo que animar isso né, Uhum. na Unity, né? Então,
É, E outra coisa também, aí não é mais na parte de textura, é mais na, assim, acho que a gente nem aprendeu isso, mas dá pra exportar volume pra Unity? volume, você fala o objeto volumétrico. É, tipo nuvem. Hum, eu não sei se ele aceita, porque tem um formato da Lightwave. Gente, todo mundo está despedindo aí do bate-papo. Obrigadão pela presença. Tá? Depois vocês viram meu agradecimento no gravado. Hum. É, tem um formato da Lightwave que permite que você exporte informação volumétrica. Não vou lembrar o Mas aí formato. na Unity eu configuraria isso como? Como um Pois, objeto com mapa disso? pois é, o que acontece é que ele transforma os pontos do objeto volumétrico em coordenadas que são legíveis pela Unity, pelos motores todos, né? Quase como se fosse um objeto, um OBJ do volume. Só que eu não vou lembrar o nome desse formato hoje agora, tem que pesquisar de novo, porque é uma coisa que a gente não usa muito. Mas geralmente as simulações físicas são possíveis de exportar não como simulação, mas como resultado de simulação. Ou seja, se seu volume tem um movimento, aquele movimento vai ser sempre igual. Então, mesma coisa com tecido. Se você simular um tecido no Blender, você consegue exportar o resultado dessa simulação. Mas esse tecido vai mexer sempre do mesmo jeito. Uhum. Então, esse aqui é o ponto, assim. Né? Então, existe como. E Aí, tem que ver também o peso disso, porque é, isso é meio pesado ainda, assim, eu para pensei processar. Isso nisso. é meio pesado. O maior problema é que você está lidando com coordenada massiva de vértice e tradução disso em render. Então isso costuma ser pesado. O que a galera geralmente faz é ser matuto com camadas de render. Né? Então, por exemplo, eu faço camadas de render com alfa e eu meio que brinco com a sobreposição dessas coisas. Se eu somar isso ao fog, né, que é uma coisa volumétrica que tem no motor, dá para falar, ah tá, existe é, 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 fumaça e vapor aqui e ela está agindo de acordo com o ambiente. Se essa fumaça, se esse render desse volume, ele não obedece apenas, você não tem só modelo de render apenas no formato de plano, mas às vezes você tem, por exemplo, um material um modelo que é torto e que corre essa textura nele, ele pode parecer, por exemplo, a fumaça da neblina passando no pé do personagem. Mas na verdade ele é um plano que é recortado e eu rodo um displacement nele, ou seja, o displacement posso fazer na própria Unity, ou seja, esse plano ele está variando de altura, né? E tem uma textura que eu renderizei dele, desses volumes passando nele. Então, isso engana que eu tenho um volume de gás sem ter um volume de gás. De novo, se eu somar isso com um plano que passa na frente do player, que é billboard, que dá um volume mais alto, o player vai olhar para baixo, ele vai ver o pé dele no meio da névoa, e vai olhar para frente e vai ver essas nuvens. Ele vai achar que aquilo é volume de gás. daria E pra fazer também uma mistura de particle system com post-processing? sim, o que acontece? Isso que eu estou fazendo, que é o terreno e essas nuvens, o que acontece? Eu não vou soltar, eu não vou deixar isso aqui um plano o tempo todo. Eu vou soltar esses planos. Uhum. Então, Seria pelo particle system, por exato, exemplo. quem solta esses planos, quem solta essas massas de gás é o particle system. Uhum. E aí poderia colocar, por exemplo, vamos falar assim, aonde é a nuvem de fumaça, aonde vai ser a área que vai ser emitida essas partículas, coloca um efeito de pós-processamento, que quando você entra nela, por exemplo, dá um efeito de névoa, assim, Total, total. na tela. Você pode, por exemplo, o que acontece? Você pode aumentar o fog na hora que a pessoa entra na área Uhum. da partícula. A partícula ela está soltando um monte de billboard de fumaça. Isso parece volumétrico. E é um sprite animado. Você pode ser um sprite animado, você não precisa ser coisa. Então, cada partícula gera, na verdade, uma imagem, uma repetição dessa imagem. Você pode randomizar o tempo, inclusive, dessa partícula animada. E se você colocar um pós-processamento, por exemplo, que reduz a saturação das cores, já parece que nublou ao redor dele. Uhum. E é só reduzir a saturação. Você não precisa nem inventar muita moda e já fala assim, pô,
Eu tô aqui fora, tipo assim, é o que acontece na verdade num dia nublado. Num dia nublado, a sensação que a gente tem é que as cores são menos saturadas, né? Porque E tem menos luz pra dar o contraste. porque a luz é difusa, né? Porque a luz no dia Uhum. nublado ela é difusa, ela não é pontual. Então, por exemplo, quando a luz bate num vermelho num dia ensolarado, tá vindo um conjunto de raios reto que está rebatendo naquela superfície, ou seja, é um bloco vindo numa direção só. Quando você tem uma difusão, você tem essa luz batendo em todos os lados. Então, é como se você estivesse realmente espalhando. Essa é a mesma lógica da sombra, né? A sombra um dia nublado, ela é muito mais borrada e ela é quase só o ambient occlusion, né, da coisa. Uhum. E quando tem, então esse contraste que tem entre onde tem luz e onde tem sombra, você olha e vai assim, ah tá, é mais saturado, mas não é mais saturado necessariamente. Você pode estar só vendo o quê? Um contraste maior entre luz e sombra. E aí a cor parece mais vibrante, né, em comparação com a parte de sombra que não tá vibrando tanto. E aí no dia nublado você não tem esse contraste mais para poder comparar. Então tem uma cor que pode ser tão saturada quanto, né? Mas você não acha que ela é. E aí é isso que você está no pós-processamento, você está só reduzindo a saturação. Uhum. E aí você está dando a mesma sensação. Então rola a possibilidade de fazer uma mutreta desse tipo para gerar a ideia de gás, de fumaça, de Sim. O nuvem. que eu tinha pensado também, essa parte deu pra dar uma compreendida boa e tudo, principalmente porque no caso aí não seria considerado um módulo, porque seria tudo pela Unity, então, obviamente não. Mas isso pode virar um Descartando. prefab, Sim, é verdade. Mas mesmo entendeu? o prefab sem ter nada do Blender, conta? Não, pois é, aí o que acontece é o seguinte, você faz Aí, tipo assim, aí a pergunta é, tipo assim, o que que tem nessa área que inclui? Então, às vezes, você está fazendo o quê? Você está fazendo a área já com as gramas, ou já com as pedras, ou já com a coisa. Então, você fala assim, não, esse bloco aqui já tem a parte de cenário junto com a parte de partícula e a parte de gatilho. Você faz parte. Se isso já é um prefab, você pode botar dentro de outro prefab pra fazer parte. Exato, exato, exato. Você pode Uhum. fazer. E aí, o prefab que você me entrega é o prefab que tem, tipo assim, ah, não, essa parte de cenário ela é a parte que dispara névoa, né? Você Uhum. me lembrou, inclusive, um efeito que eu fiz de fumaça, que eu quero abrir ele aqui, vai estar no meu HD. É, Dell, Dropbox, Blogdan, Art Stuff, Sketchbook 2020, Knight. A versão final desse Knight, eu fiz uma gambiarra para fazer a fumaça. É, Será que eu consigo ligar isso aqui sem explodir meu PC? É porque, né, aqui eu estou usando o PC de aula. E aí eu quero ver se ele consegue renderizar isso aqui. Porque isso aqui vai virar, esse plano vai virar uma fumaça com reação à luz. E animado, entendeu? Então, de novo, isso aqui eu tô fazendo. Você usou volumetria, no caso. Não, isso é um plano. Isso Aí é um... você fez pro material isso, então? não, eu tô esperando o shader parar de compilar. Porque, tipo assim, aqui tá tudo no high poly, aqui não tá os low poly, não. Né, quem tá ligado aqui é o high poly. Uhum. E aí, mesmo se eu desligar, eu acho que não resolve. Melhor deixar o shader compilando. Né? Coisa de modificador e tudo, a gente vai aprender já é a aula que vem, né? Na aula que vem é eu vendo os projetos, é na outra. Ah, tá. Então, então o que acontece? Eu tenho aqui props, eu tenho a fumaça, certo? Peraí, projeto? Projeto aí. O que você vai. As referências, igual você já trouxe referência hoje, né? Ah, tá. Então, aqui, ó, tem 1 milhão de nodes, tá? Mas o que está acontecendo aqui, ó, vai tocar frame a frame, né, essa porra. Vai tocar frame a frame. Deixa eu desligar um bocado de coisa aqui. Porque o que acontece aqui nessa fumaça, eu acho que eu posso desligar aqui. Deixa eu deask. Não sei se é deask. Vamos ver. Parou.
Vamos ver se eu consigo tirar então aqui o High Poly. Eu quero tirar o fogo por enquanto, deixar só a fumaça, tirar os rocks. E eu quero também tirar. Se eu tirar vocês, eu quero ver o que eu posso tirar sem perder a fumaça, né, Uhum. do meu stream, né? Dust Bats, deixa eu ver se eu consigo. Tá, ela tá mexendo, então é foda, né? Vamos vir aqui na visão de frente. Eu quero alinhar a fumaça. Tem que ser na câmera mesmo, por causa da imagem de fundo. Assim, tem que ser tem que ser na câmera mesmo. Eu não vou conseguir fazer isso. Mas aí eu vou ter esse objeto aqui, ó. Dá pra ver que tá mudando a fumaça, né? Uhum. Mas o que rola? Quem faz essa mudança é o mapa de normal. Eu tenho uma Mapa de normal ou mapa de alfa? Mapa de Ou normal. mistura dos dois? É o mapa de normal que faz a variação de relevo. Então aqui, ó, eu estou usando bump, na verdade, né? Eu estou usando um mapa de bump. E esse mapa de bump é ele que está me dando esse relevo. Se eu tirar ele daqui, a minha fumaça ela vai ter um gradiente, né, da luz, mas ela não vai ter o relevo. Então esse mapa de normal aqui, ó, ele vai me dar esse relevo. E ele está mexendo. E é nele que eu estou dando offset. Mas aí, como é que você tá fazendo pra deixar, entre aspas, invisível? Você tá usando um valor negativo pro Não, height? ele tem um alfa dele também, né? Tá. Tem um alfa. Mas o alfa é isso aqui, ó, que você está vendo quando eu tiro, ó. Isso aqui é o alfa. Ainda assim. Tá. É só bem fraquinho, então. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ligar isso aqui, ó. Vamos desligar todo mundo aqui, né? E vamos ligar a imagem aqui no Base Color. O que é o meu alfa, né? O meu alfa é uma pintura assim no plano, ó. Então é um brush espalhadão. Se a gente quiser ver essa imagem aqui, deixa eu vir aqui abrir um editor de imagem. Image Editor. Eu quero Metalness, Diffuse, Bump, Rock, Scratch, Smoke. É isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui eu tô tratando, é o alfa, né? Então essa fumaça aqui é esse cara aqui. E isso tá passando offset, tá vendo? Ele tá correndo no plano. Meu plano, ele tem uma animação, ele tem um rig e ele deforma, né? Então eu estou animando a fumaça com rig, é um plano cortado com rig. Então se eu vier aqui no sólido, deixa eu puxar isso aqui, ligar minhas camadas aqui, entrar no modelo, né? Deixa eu selecionar ele aqui, né? Isso é um plano. É um modelo, e aí, tipo assim, eu tenho a distorção dele, ou seja, ele é gigante, ele vai bem mais alto do que isso aqui, né? Então ele está balançando ele porque ele tem um rig nele, tem um rig que controla ele. Né? Tem uma lâmpada aqui, né, que está fazendo a luz da coisa. Né? O fogo lá não era ele que estava usando a alteração de cor, não? Ou Não, era não. só esse point white? O fogo é sprite animado. Então, mas um outro o plano. efeito na fumaça de luz não é do fogo, não. Não, é da lâmpada. Aí já ia ser incrível demais. Hã? Aí já ia ser muito incrível. Pois é, no Cycles poderia ser. No Cycles poderia ser, porque no Cycles, um material que realmente emite luz. Mas no Eve não. No Eve eu tenho que ter a lâmpada. E na Unity também. Com o advento do Ray Tracing, pode ser que a gente consiga isso. Mas assim, pra rodar em PC nosso, não, né? Não, pensa em futuro, né? Vamos lá. Projeta aí. Então, aqui, ó, a minha fumaça é essa aqui. E aí, ó, se você observar, eu estou usando a mesma fumaça. Eu somei essa fumaça com um gradiente que é esse Vertex Color, tá?
Então meu gradiente é um vertex color. Tá entrando aqui. Porque eu não quero que esse alfa seja igual na luz. E esse efeito aqui eu estou colocando ele como bump, né? Então na hora que eu coloco esse cara como bump no meu plano, ele vai me dar essas quebras de relevo. Entendi. Então se eu entrar aqui com ele aqui vai dar ruim, porque ele vai ser uma imagem. Porque é isso que meu bump está entregando, ó, tá vendo? É a mesma imagem da fumaça, mas eu tratei para virar um bump. Quando eu somo o alfa, né? E aqui eu vou pegar a cor da fumaça, né? Que é um outro gradiente, a cor da fumaça, porque eu quero que ela fique escura mais em cima, né? E aí agora o que acontece? Ela vai reagir à luz, ó. O mapa de normal. Então o plano ele vai me dar uma sensação de fumaça, ou seja, na hora que eu somo alfa, essa luz e eu dou play, fica aparecendo uma fumacinha subindo, ó. Se eu coloco o fogo junto, que o fogo ele vai ter um glow, né? Então o meu fogo ele vai ter um glow e ele vai tampar um pouquinho, né, desse efeito. Então parece que a luz do fogo está batendo na fumaça, ó. É isso que eu tinha pensado que você tinha feito originalmente. Mas é um tanto de. Isso aqui é desenhado na mão, inclusive, esse fogo, né? Eu pintei no GIMP lá rapidão. Tem alguma assim, dica para fazer textura animada seja para, por exemplo, efeito de partícula ou coisa assim, igual você fez esse efeito de fumaça aí que foi assim, bem natural de fazer, vamos dizer assim. Tem alguma maneira de fazer isso simplificado assim, tipo, não sei o termo. Depende do efeito. Tem efeito que sim. Mais para coisa orgânica mesmo, tipo fumaça, faísca, coisa assim. Pois é, não diria simplificado, assim, porque depende um pouco também do rolê. Tipo assim, eu faço muito FX, eu uso muito FX como sprite animado, né? Que eu tô fazendo jogo 2D na Godot, né? Então é o meu trabalho. Especificamente isso, porque, por exemplo, eu vou fazer algum efeito na Unity, a maioria das vezes eu só uso a mesma imagem e eu fico rotacionando ela para dar impressão de animação. Ao invés de usar, por exemplo, tipo assim, igual eu fiz um 16x16 de sprites, assim. Só que no caso tem uma maneira, assim, intuitiva de fazer sprite, animação de sprite de efeito de VFX. Pois é, tem algumas coisas, assim. A gente vai ter uma aula de VFX. Eu até pedi pra dar essa aula, assim, se eu puder, assim. Se vocês acharem. Mas não no sexto período. Pois é, vai ter uma aula disso, eu não sei quando, mas eu até pedi pra dar. Mas a grosso modo, o que eu posso falar pra te adiantar a vida é. O timing do FX é importante, então geralmente ele é curto, ele é pouco frame. Então o timing do FX, geralmente você vai pegar, tipo, coisas que vão até um segundo, assim, sabe? Então, um segundo já é, tipo, bastante tempo, sabe? Então, você quer fazer com sprite animado, você quer fazer coisas rápidas, especialmente os efeitos que são relacionados a gatilho próprio, né? Você tem uma diferença do que é uma ação de um loop, né? Então, o que é um action, né? Ou seja, começo, meio e fim, do que é um loop. Né? Então, por exemplo, esse fogo é um loop. Nos dois casos, um loop de um segundo é muito bom. Um action, às vezes, vai ter menos. Tem action que é só frames. Por exemplo, essa semana eu fiz um FX que é retorno de clique. Eu vou mostrar isso aqui, o Dili que me mate, né? Porque sei lá quando é que eu vou poder mostrar isso pra vocês na vida. Então, o Dili que brigue comigo, né? Então, Dili, se você estiver vendo, eu tô mostrando coisa de um jogo que não tá pronto, mas não vai fazer sentido, então relaxa. Esse aqui tudo é FX. Esse aqui tudo é FX do jogo que eu tô trabalhando, né? Então, tudo, né? Quando você faz FX, no caso você faz pra Godot, não é? Isso, eu tô fazendo jogo 2D, então todo FX meu tem que virar uma sequência de quadros pra gente colocar lá no 2D. Então, isso faz uma diferença, né? Então, o que eu queria mostrar é isso aqui, ó.
Isso aqui tem uma área no jogo que você vai clicar. Então é um botão que você está clicando. Quando você clicar, eu vou te dar um retorno visual que é isso aqui, ó. Certo? Uhum. Isso tem 3 quadros. Entendeu? Isso tem 3 quadros, porque o botão ele já está aceso, então isso não faz parte da minha animação. E o botão vai sumir, então isso não faz parte da minha animação. Minha animação são só essas 3 poses. Uhum. Então, no motor, meu jogo está rodando 60 quadros, mas essa animação não precisa. Ela pode ter só esses 3 frames e eu posso repetir ou não, porque se eu fizer muito fluido, eu não gravo bem a animação sempre no olho do player. Então essas ações são muito batidas, muito marcadas, tipo clique, soco, pancada, estalo. É legal que ela não seja a 30 quadros. É legal que ela seja a 15 quadros por segundo. E que eu repita a mesma pose mais de uma vez no olho da pessoa. É diferente de um carro que eu tenho que desviar no jogo de corrida. Esse carro, eu tenho que saber a posição dele frame a frame a 60 quadros, se possível a 120. Porque eu tenho que mirar certinho o meu desvio. Então eu tenho que atualizar reflexo. Então qualquer guinada dele eu tenho que reagir. Já um clique eu tenho que falar, entrou seu clique. Você fez a ação, é diferente. Então eu tenho que repetir a informação no olho do player. Então é pouco frame. Então muito FX vai ter poucos frames e tempo muito curto de duração. Porque 3 frames a 15 quadros por segundo, né, é tipo um décimo de segundo, sabe? Uhum. Né? E funciona, sabe? Você vai tocar isso no motor e vai ficar super... Parece que é fluido. Mas não é. Tem nada de fluido, ele é bem marcado, ele é bem visível. Jogo de luta faz isso demais. Jogo de luta é mestre em repetir frame para você ter o tempo de compreensão de que aquele golpe está sendo dado, sabe? E em vez de ficar fazendo a mão mexendo, né, o caminho inteiro, você ter tipo, não, sua mão ela é forte na antecipação e ela é forte no acerto, e às vezes ela tem só um stretch no meio, só um esticado. Então, isso é algo que eu posso falar de effects, assim. Você pensar, tipo assim, né, tipo assim, obviamente, primeira aplicação do efeito, e você consegue fazer ela ou com um loop curto ou com uma ação bem marcada. Provavelmente vai funcionar bem, assim, né? Vai te dar um retorno legal, assim. Então, vários desses efeitos, eles são super rápidos, eles são super snap, e eles, na hora que você está vendo o jogo parece todo vivo, assim. Eu, infelizmente, não posso mostrar o jogo ainda. Se Deus quiser, até o meio do ano eu consigo mostrar ele para vocês. Mas mais provável é o final do ano. Só pra terminar então, porque já tá dando a hora e tudo. Eu chequei na pasta, não tem ninguém que mandou mais referência, não nada não. Aí eu só tenho uma última pergunta e já acabo, pra não gastar muito tempo. Certo, certo. Eu tenho mais perguntas de VFX, mas depois eu faço ao longo assim do tempo. Tá joia? Que aí vai ser mais centralizado pra não tirar tempo da aula. Mas uma coisa que eu fiquei pensando nessas imagens, a maioria dessas imagens aí, tem algumas pedras que elas aparecem como se fosse tipo uma estalagmite, assim, indo pra cima. Uhum. Eu pensei em fazer o blend delas com o terreno. Essa aí é mais uma ponte, essa aí é mais diferente. Eu pensei mais na de cima, que é como se fossem umas mini montanhazinhas. Uhum. Tem nessa, tem na de baixo dessa também. Exatamente. Eu pensei em fazer o blend delas com o terreno, fazendo um módulo bem simples, por exemplo, de terra, ou algo assim que eu posso deixar bem meio deformadinho, que aonde for o encaixe da peça de pedra, por exemplo, com o terreno, eu só colocar essas peçazinhas como se fosse um rejuntezinho para Uhum. dar uma impressão mais suave assim de transição. Tem problema isso ou não? Não, de forma alguma. Exatamente desse jeito. Porque, na verdade, porque isso pode ser, inclusive, level design, se você esculpir isso no terreno e não ficar legal, toda hora você vai ter que esculpir de novo, né? Uhum. E aí, pô, que porre, né? Já pensou toda hora você. Ainda mais se você tiver algum colisor, se for escalável, ou se for um bloqueio. Imagina toda hora que você. Pô, essa montanha tinha que estar mais aberta. Pô, eu precisava que fosse mais plano. Imagina você ter que. Então, é ideal, na verdade, que ela seja um módulo mesmo. Né? Que ela seja um módulo e que você possa fazer. E aí, o macete é: se você tem esse terreno de certa forma irregular também, se ele não é tipo só reto e você está encaixando isso aqui, se ele é levemente irregular e você está encaixando uma coisa irregular,
qualquer maquiagem meio que serve, qualquer maquiagem meio que funciona, sabe? Meio que já dá a sensação correta. Se tiver pedra, se tiver magma, se tiver, tipo, coisas que você joga ali, às vezes você, inclusive, vai ter pedaço que vai querer deixar sem, querer deixar, tipo, o encaixe do modelo mesmo, assim, porque vai dar uma sensação orgânica, assim, boa, né? Então, eu recomendo que você faça, sim, do jeito que você falou, assim, se você for me perguntar, eu falo, não, faço desse jeito No mesmo. caso dessas pedras aí também, o formato delas me lembra, entre aspas, mais ou menos, o formato assim de um iceberg. Aí eu penso assim, iceberg você tem a parte de cima e a parte de baixo. Tem problema a gente fazer, por exemplo, a gente faz a pedra, a gente, entre aspas, assim, corta na metade vertical, faz a parte de cima de um jeito, a parte de baixo de outro, e você tem o mesmo modelo para usar em diferentes ângulos e Inclusive diferentes deitado, formatos. né? Se você puder aproveitar o máximo do seu asset, melhor ainda. Porque Uhum. esse que é o lance, você está fazendo um módulo, ou seja, você está fazendo algo que você quer é, 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 encaixar várias vezes, né? Então, se você fizer ele. Deixa eu fazer um aqui rapidinho que a gente encerra a aula. Deixa eu fazer um rapidinho de modifier. Eu quero um displacement. Eu quero um displacement. Eu quero uma textura nova. Eu quero abrir uma que eu deixei na pasta de vocês, que é Assets 2. Eu quero abrir isso aqui. Open. E aí eu quero. Tab. Unwrap, acho que pode ser só unwrap mesmo. E eu quero você o V. E vamos fazer aqui uma força aqui mais alta. Assim. Vamos pensar que isso aqui é a montanha, né? Se você faz ela muito com um plano assim, você acaba sendo obrigado a fazer ela sempre encaixada na mesma direção e sempre. Sem Assim, conseguir editar ela. não é sem conseguir. Então, assim, você vai ter isso aqui de variação, né? Uhum. Mas se você, tipo, deixa eu dar um mirror aqui em Z, né? Talvez em Z. E aí vamos pegar o centro disso aqui. Deixa eu mudar o centro disso aqui para. Vamos ligar você aqui. Se você consegue fazer, tipo, algo que encaixa aqui no final das contas, né? Algo que não importa muito o que eu vou fazer aqui, não, né? Então, eu quero um clipping. Então, eu tô fazendo quadrado, mas o ideal é que não seja quadrado, tá? Uhum. É, vamos fazer aqui assim, talvez. Deixa eu encaixar. Se você começa a fazer uma coisa que você fala, não, peraí, eu vou poder rotacionar ele em todos os ângulos, você já começa a ganhar um rolê que parece mais ideal, assim, ou seja, eu vou poder, tipo, deitar isso, tombar, né, ou seja, você começa a poder deitar. E se você faz isso totalmente orgânico, ou seja, se o recorte do seu modelo é aqui, ó, então quer dizer que esse lado também vai poder ser encaixado. Esse lado, então você vai poder girar o seu modelo, você vai poder fazer uma coisa que parece um penhasco, uma rampa, né? Então faz algum sentido em trabalhar com um modelo que não tenha, de novo, os limites tão rígidos, né? Uhum. E que seja realmente tridimensional. E que seja realmente tridimensional. Esse aí que você fez, você só tacou um subdivide e pronto. Mas coloca um smooth, por favor, rapidão, só pra ver uma coisa. Deixa eu fazer então mais uma coisa, que só porque eu quero um subdivision. Eu ia pedir sem subdivision primeiro, só pra ver como é que fica. Deixa eu dar um shade smooth aqui, shade smooth. Fica bem bom, fica bem bom. Esse tanto assim já fica bom? Ou teria que ser mais? Depende da proporção do personagem no cenário. Da proximidade e tudo, né? Porque. Por isso que eu tô pondo esse cara aqui, né? Tipo, se eu colocar mais um nível aqui, eu já tenho um bocado de detalhe aqui antes do displacement para poder cortar, né? Uhum. Deixa eu colocar um remesh, talvez. Deixa eu colocar um remesh. Voxel, eu não quero voxel.
Sharp. É melhor dar um Solidify antes de dar um Remesh, não? Não faz muita Tipo, ali, diferença. Não faz muita diferença. Eu queria um remédio só pra ver se eu dava um jeito nesse esticadão aqui, mas não tem problema não. Acho Isso é que. mais por causa da textura também, né? Isso na Ela é bem verdade. definidinha. Eu posso assim, ainda tem uma coisa que eu não fiz assim, é que assim, quer ver tipo, realmente o que é a melhor proporção dessa textura com o terreno, né? E que é um meio termo melhor dela aqui, né? Mas. Então, assim, o quão perto eu vou estar de um plano, né? O quão perto eu vou estar de um plano. Então, se eu ligar aqui o wireframe, né? Aqui, de novo, dá pra ver que tem mais cortes aqui, né? Por causa do subdivision surface, né? Se for zero, né? Tipo assim, quão perto eu chego num plano. Então, dependendo da distância, isso aqui já tá o bastante, né? É aéreo e tal, você vai passar por cima, talvez isso aqui seja bastante. Mas se eu for chegar aqui, ó. Se eu vou chegar aqui, será que não é melhor, tipo, eu ter, tipo, a divisão que vai me dar os cortes necessários, né? Ou seja, as divisões necessárias. Deixa eu dar um apply aqui só para forçar o wireframe, né? Então, tipo assim, aonde que eu tô vendo um detalhe. E isso aqui, ó, esse bacana aqui, ele ainda tá bem leve em contagem de polígono, na real, assim. Se eu pegar as estatísticas, eu tô com 278 mil triângulos aqui, então no modelo inteiro, ou seja, eu não vou ver isso simultaneamente, né? Ou seja, na hora que eu estiver no jogo eu não vou estar vendo 270 mil, eu vou estar vendo só um pedaço disso, então isso aqui ainda é muito baixo em contagem de polígono para um terreno. Ainda dá para fazer mais. E eu estou dobrando, né? Eu estou usando mirror, ou seja, na verdade o que eu tenho de modelagem mesmo é metade disso, né? Semana que vem que é pra gente mostrar referência, tem problema mostrar tipo uns princípios de modelo já ou não? Não, de forma alguma. Eu acho que eu vou começar a fazer alguns já, só pra ter uma ideia, assim. Ele pode mostrar o rolê todo. Eu talvez queira o mirror antes do displacements para poder colar no meio. Meu clipping não tá pegando onde eu gostaria que ele pegasse. Mas tem mais de um jeito de resolver isso. Então, eu posso dar uma escala em z igual a zero opa, queria selecionar tudo não. Escala em z igual a, opa, deixa eu desligar esse cara aqui. Escala em z igual a zero. Ah, tá, ele já tá, o displacement já tá fazendo o serviço ali. Tá fazendo. Dá pra emendar. Só porque nessas horas assim você fica assim, por que eu tô fazendo isso mesmo? Mas dá pra emendar assim. É só não. No caso de um modelo, tem uma situação que você vai ver ele só de longe, mas em algum outro momento você vai ver ele de perto, bem pertinho. É melhor você usar dois modelos diferentes ou usar o mesmo modelo e usar sempre ele high poly? Não, é legal você ter o low poly dele. É legal você ter o LOD. Coisa que vai afetar a distância, é legal você ter três modelos. É legal você ter. Low, medium e high? É. Porque vai chegar uma hora que isso vai fazer diferença, assim. Vai chegar uma hora que isso vai. Mas aí no caso eu faço só simplesmente pela contagem de polígono ou por qualidade de textura Não, também? por qualidade de textura também vai ser feito. Mas aí tem formatos que fazem isso na compilação, né, do jogo. Então talvez não Aí a seja. gente faz isso já. Faz. Então talvez não seja necessário. Quem faz isso na verdade é o próprio DirectX, né? Então você está usando DirectX, ele meio que faz isso. Então. Opa, tô dando play. Deixa eu fazer um pudim assim. Measure distance. Fazer um pudim assim. Vamos voltar com displacement. Eu só não estou usando o Solidify porque eu quero estufar dos dois lados. Senão o Solidify ia ser uma boa, assim. E aí dá pra esculpir. Eu não tô esculpindo ainda também, né? Mas, tipo assim, eu tô
Tô chegando lá. Tô chegando lá. Que aí na hora de esculpir a gente faz um remesh, acha uma posição melhor, né? Então, corta uns excessos, né? Dá pra fazer um vale assim. Mas tá bom, tá bom. Deixa de brincar com isso. Vamos desfazer isso aqui tudo. Deixa eu tirar um mirror. Era isso, então, eu acho. Massa, Senão massa. fica tarde já. Só uma coisa também, o que você tinha comentado, acho que era quando você estava avaliando do Bose, o meu grupo, a gente vai, algumas pessoas falaram também, no meu grupo a gente vai tentar que todos os cenários que a gente criar, a gente vai usar no jogo. Aí, no Massa. caso, são cenários que são visivelmente diferentes. Por exemplo, são ambientes totalmente diferentes. Um é natureza, o outro é tipo um lugar cheio de lava, igual esse aí. Então, a ideia é que, como cada um vai fazer um diferente, naturalmente vai ter um aspectozinho diferente, mas a gente vai tentar manter uma estética geral. Por exemplo, se vai ser cartunesco, todo mundo faz cartunesco. Ou algo assim, Hum, só para ter uma orientação. sim, sim. Não, isso é tranquilo, cara. Isso já é a direção de arte da coisa, né? Então tá tudo bem, né? Beleza, então. Aqui, ó, só te mostrando que vai colidir umas normal, mas pra terreno não incomoda, tá vendo? Isso aí, se o player não vê, não tem problema, né? Não, ele vai ver como se fosse marcas do terreno. Ele não vai falar assim, ah, meu Deus, olha essa normal, né? Vira feature, tá vendo? Ele vai falar assim, isso é só o Solidify. Se de um lado é uma coisa, do outro lado é outra. Hum. Né? Então é um Solidify bem grosseiro. Bem grosseiro mesmo. Se eu fizer ele mais fino, vira outra coisa, tá vendo? Uhum. Então, a mesma peça, ela vai me dar dois espaços. Uma coisa que tá pegando aqui é que eu tô fazendo esses quadrados e a margem não tá legal, a margem não tá me ajudando, né? E também dá pra fazer esculpindo, então, tipo assim, dá pra você começar por um bloco. Você pode Dá pra começar. fazer desenhando a textura pela própria Unity também, né? Não, tem muito jeito. Naquele mapa, Pelo próprio Blender, perdão. dá pra, tipo assim, começar por uma forma diferente, né? E, tipo assim, você jogar aquela textura nesse objeto, né? Então, assim, tem muita coisa para se fazer, assim, de possibilidade, assim. Então, Uhum. a gente, Beleza, a gente então. não vai passar fome, não. Eu vou sair aqui então, que tem que almoçar e tudo. Massa, massa, massa. Então, Tá aí. brigadão. Obrigadão a todo mundo que participou também e quem tá assistindo online. Semana que vem a gente tem mais conversas dessas dúvidas. Tem mais pessoas.